paz, igreja. 1 Coríntios 14, versículo 20, que diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Diz a tradução da minha Bíblia: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Maturidade é um tema propício, é um tema muito pregado em nossos dias. E maturidade, irmãos, é uma necessidade na vida da igreja. Maturidade é uma necessidade na vida do crente. Maturidade, amadurecimento é algo necessário. E quando eu comecei a lembrar, a pensar no que a palavra de Deus fala sobre maturidade, pastores, o Espírito Santo nos traz ao entendimento que maturidade, e falando de maturidade espiritual, não tem nada a ver com tempo de igreja, não tem nada a ver com tempo de crente. Maturidade é algo que não se ganha. Maturidade é algo que nós não temos com o virar dos anos de ser frequentadores de igreja. A maturidade espiritual é algo que, de pessoa para pessoa, isso se consegue de acordo com a frequência e a forma que nós nos alimentamos espiritualmente. Nós vemos tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João falando desse tema. Entre outros pregadores, entre outros pais na fé, falando sobre a necessidade da maturidade. Onde nós lemos aqui, lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo está falando com eles a respeito de um tema em que eles estavam embaraçados, por não terem ainda a maturidade espiritual necessária para entenderem. Mas eu quero com os irmãos entrar aqui em alguns livros, em alguns versículos que eu meditei, lembrando desse assunto, a necessidade de crescermos espiritualmente. É uma necessidade, não é apenas um tema. Essa sequência eu estou acompanhando desde o ano passado, que os irmãos estão trabalhando com este tema, e muitos irmãos já ministraram aqui. Irmãos, porque é um tema que não pode deixar de ser pregado jamais. Não pode deixar, isso tem que ser lembrado, isso aqui tem que ser colocado sempre como um prato saudável, dizemos assim, espiritualmente para a igreja. E por que nós devemos crescer? Por que nós temos que ter essa maturidade? Se vezes por outra nós vemos a palavra de Deus dizendo que nós temos que ser meninos. O próprio Jesus, ele ensinou assim. Quando estava ali, com os seus discípulos em um certo lugar, e a criançada chega, e alguns tentam repreender, alguns tentam, barrar as crianças, e Jesus disse: não, deixa eles vir a mim, porque dessas crianças deles já é o reino dos céus. Outrora, a palavra de Deus vai dizer que se não formos como meninos, como crianças, não podemos entrar no reino de Deus. Mas não é contradição, é o que nós acabamos de ler aqui. Nós temos que ser meninos na malícia,
A criança, ela não tem maldade, ela não tem malícia no seu coração, ela não guarda mágoa. Uma criança, ela tem muita facilidade em perdoar. Uma criança, ela tem muita facilidade em esquecer algumas broncas que tomam, ela não leva para a sua alma nada disso. E espiritualmente é assim que nós temos que ser. Nessa questão, sim, nós temos que ser meninos. Mas, queridos, quando falamos de ser espiritual, é necessário que nós venhamos buscar a maturidade. Nós que conhecemos um pouco a palavra de Deus e estamos no caminho, nós temos que entender a necessidade de crescermos, de sermos maduros, Quando falamos de maturidade, quer dizer, estamos no caminho do amadurecimento. É necessário isso aí. E por quê? Porque, irmãos, existem benefícios que nós não temos sendo meninos. Existem benefícios que nós não temos antes da maioridade, ou traduzindo, da maturidade. É necessário nós desejar crescer e trabalhar para que isso aconteça, porque há benefícios espirituais que menino não irá receber. Há benefícios espirituais que o Senhor só vai liberar para os seus filhos, para a sua igreja, quando nós estivermos em um nível de maturidade. Por isso temos sim que desejar amadurecer. É necessário que venhamos amadurecer, porque senão vamos estar o tempo todo como meninos, apenas ouvindo a promessa, apenas sendo admoestados, sendo aconselhados, apenas sendo lembrados: olha, quando você crescer, será liberado tal porção sobre a sua vida. Quando você crescer, o Pai vai entregar nas suas mãos esta bênção. Quando você crescer, é assim que acontece no nosso mundo físico, e no espiritual também é muito semelhante. A gente, quando é criança e quando somos adolescentes, eu pelo menos fui assim, eu não vi a hora de chegar aos 18 anos, não vi a hora de chegar à maturidade, eu vou tirar minha habilitação, eu vou tirar minha carteira de trabalho, eu vou conseguir um emprego de 15 em 15 dias, a mentalidade do brasileiro que tem que mudar, eu vou ter o meu vale, o meu pagamento, essa mentalidade tem que mudar, amém? Nós temos que ser empreendedores para ter entrada todos os dias, Mas era essa a nossa mentalidade quando éramos um jovem, um adolescente, Olha, para acontecer alguma coisa na nossa vida, para que nós desejássemos viesse a acontecer, tínhamos que alcançar uma idade adequada, uma maturidade, e a palavra de Deus já ensina isso, desde muito tempo. Existem benefícios que nós só desfrutamos quando alcançamos um nível de maturidade. É por isso que estamos aqui hoje sendo ministrados, é por isso que estamos sendo ministrados todos esses dias sobre a necessidade de amadurecermos a cada dia na presença de Deus. Amém? E uma pergunta, eu quero basear essa mensagem em uma pergunta: em que nível você está? É uma análise que nós precisamos fazer, uma análise que talvez você já fez nesses dias, e é uma pergunta que talvez você já tenha ouvido esses dias também: em que nível de maturidade você está? Em que nível de maturidade eu estou? O que a palavra de Deus fala sobre a maturidade? Existe, e a palavra vai dizer sempre aqui, sobre crianças espirituais. 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 2, se você puder abrir, quiser abrir, abra aí para nós meditarmos. Eu quero ler 3 versículos e concluir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração neste assunto. 1 Pedro, no capítulo 2 e versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele
vades crescendo. Existe na nossa experiência com a maturidade o primeiro nível, que é o nível de meninos. E quando nascemos espiritualmente, quando começamos a caminhar na presença de Deus, é esse menino espiritual que representamos. E queridos, para que o nosso crescimento seja um crescimento sadio, assim como a criança que amamenta, a palavra de Deus, aqui o apóstolo Pedro está ensinando sobre maturidade. É necessário que nós venhamos tomar o leite genuíno, né? Venhamos desejar tomar o leite racional, o leite não falsificado. Para quê? Porque temos que nos alimentar deste alimento que espiritualmente aqui fala que é o leite, um alimento que é rico, porém ele é leve, né? Ele é um alimento rico de nutrientes, porém ele é leve. No nosso início de caminhada é assim que a coisa acontece, porque o novo espiritual, ele precisa de cuidados. O novo espiritual, a criança espiritual precisa do cuidado. O alimento é um alimento leve, é um alimento que é entregue com um certo cuidado, para que a criança não venha sofrer nenhum tipo de problema no seu organismo. E a pessoa que está em um nível inicial de maturidade é assim, né? Ela vai se alimentando do leite, esse leite espiritual que é a palavra de Deus, vai tratando, vai fortalecendo, e a criança vai tomando forma, ela vai ficando resistente. Porém, é uma fase que tem que passar na nossa vida. É uma fase boa, é verdade, mas precisamos passar dessa fase, desse nível, né? Por quê, irmãos? Porque a maturidade vai nos dizer que nós não vamos ter sempre alguém ali pronto a levar o alimento na hora que nós choramos, um braço, uma mão amiga na hora que nós tomamos um tombo, escorregamos, né? A maturidade vai dizer que esse tempo vai passar. A maturidade espiritual, ela nos leva a entender que não será sempre assim. Não podemos estar dia após dia, ano após ano, na presença de Deus e não crescer espiritualmente. Sermos sempre meninos espirituais. Meu Deus. Não podemos. Porque, na verdade, se nos alimentarmos desse leite racional, vai nos trazer razão, vai nos trazer entendimento, nós não vamos viver sempre de forma emotiva. O leite racional, ele vai nos trazer espiritualmente o entendimento, o amadurecimento. Não é um leite qualquer, não é um alimento qualquer. A palavra coloca que o leite racional é diferente do leite emocional, né? É pela razão. Vamos começar a ter atitudes, vamos começar a amadurecer. Então é isso que o apóstolo Pedro ele ensina, que nós precisamos desejar. Nós que quando chegamos, ou você que está chegando agora, está começando agora a caminhar na presença de Deus, se alimente do leite genuíno, que é a palavra de Deus. Se alimente de forma original, que é a oração, que é o envolver na obra de Deus. Isso vai, com certeza, te edificar, te levantar para um nível mais alto de experiência espiritual. A criança, queridos, espiritual, o menino espiritual, é uma fase muito complicada, porque é uma fase onde está suscetível a ser desviado da sua conduta. É uma fase onde muitos, com certeza, chegam e querem induzir para o caminho errado, para a atitude errada, para as respostas erradas. O menino espiritual, ele precisa estar o tempo todo sendo cuidado,
ele precisa estar sendo o tempo todo vigiado e aconselhado para ele não deixar ser levado por qualquer vento, por qualquer tipo de oferta, de prato que muitas vezes é colocado diante dele. Mas quando ele é alimentado pelo leite racional, quando nós nos alimentamos, e você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje e já estamos caminhando algumas milhas, é porque com certeza nos alimentamos do alimento correto, do alimento certo, desse alimento que tem dia após dia trazido maturidade para com as nossas vidas. Amém? E aí, existe agora aquele que já passou dessa fase. Ele agora é um jovem, porque a maturidade, ela vai nos levar de fases em fases. Vamos colocar o jovem, a maturidade jovem. Qual é a maturidade jovem? A maturidade jovem não é uma maturidade quando nós olhamos para o jovem ou para o adolescente, nós não podemos comparar essa maturidade com um desvio que muitas vezes humanamente existe nos jovens. O adolescente, quando ele vai amadurecendo, vai despontando nele ali um sentido de que algumas regras ele já não quer mais obedecer. Nós quando vamos, eu pelo menos assim, vai entrando na adolescência, nós já queremos ensinar algumas coisas, já achamos que podemos ensinar para os nossos pais algumas coisas, porque vivemos em outro tempo, conhecemos algumas coisas que eles não conheceram, e já achamos que podemos ensinar, que já podemos tomar a frente, que não precisamos mais ouvir algumas coisas que para nós já é ultrapassado. A maturidade ou a juventude espiritual, ela trata de outro tipo de sentimento. A maturidade, no tempo jovem, ela fala de força. Quando nós somos jovens, no caminho da maturidade, nós não vamos ser desobedientes, nós não vamos ser rebeldes, não, nós vamos ser fortes, nós vamos ter atitude, somos jovens na maturidade, quando temos força, quando queremos questionar espiritualmente algumas coisas que nos incomodam, e temos atitude. O jovem, ele tem atitude, o jovem representa atitude. Então, o jovem que está caminhando no caminho da maturidade espiritual, é isso que ele vai ter. Ele precisa ter essa força, ele precisa ter esse senso de não aceitar qualquer informação. Não, eu tenho um alvo a alcançar, eu estou no caminho da maturidade, eu não posso relaxar, eu não posso ouvir qualquer coisa e ser levado por qualquer tipo de opinião. Eu vou questionar isso aqui. Espiritualmente nós temos que ter, queridos, essa juventude também. E por fim, o adulto espiritual, o maduro espiritual. O maduro espiritual é como Jesus, ele foi, e ele é a nossa referência de maturidade espiritual. Lá em Efésios 4:11, nos fala a respeito deste nível que nós precisamos chegar. Efésios 4:11 diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A maturidade, ela vai nos levar a entender que quando amadurecemos, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. E qual é o nosso modelo? A estatura perfeita de quem é maduro é a estatura de Cristo, né? Quando nós vamos olhar o que Jesus ensinou, a vida de Jesus, o testemunho dele, nós vamos entender, aí está o modelo de alguém que alcançou maturidade. Irmãos, todos que vão caminhando na direção da maturidade, ele precisa entender que ele tem que cada vez mais ser parecido com Jesus Cristo. Não pode ser o contrário. Ele é o nosso modelo de maturidade. Ele é a estatura perfeita em que nós temos que mirar. Ele é o nosso alvo como pessoas maduras. Ah, pastor, qual é então o nível final de maturidade? Aqui está a receita. Aqui está dizendo qual é o nível que nós temos que alcançar. Mas isto é difícil, e aqui nós não vamos, humanamente olhando, não podemos entender que vamos chegar nesse nível. Mas, queridos, ele é o nosso modelo, e ele é o nosso alvo, e nós não podemos querer outro modelo a não ser esse. O nosso modelo é Jesus Cristo, sim. A estatura de varão perfeito é Jesus Cristo. É neste lugar que o maduro precisa chegar. O pastor falou aqui de um tempo em que tínhamos um tipo de ação, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Em um tempo onde as nossas atitudes, de repente, representava esse jovem aqui, ó. A maturidade jovem, cheio de força, cheio de atitude. Vamos, não é assim que o jovem faz? O jovem está lá deitado, parado, às vezes está cansado, trabalhou o dia todo, mas quando chega outro jovem, e aí, vamos em tal lugar, ele levanta e vamos sim. Não tem muito plano, não tem muito projeto. Hoje, para fazer algumas coisas, eu sou questionado algumas vezes na igreja. Ah, pastor, mas o senhor tinha que ter falado isso há 2 meses atrás. O senhor tinha que ter falado isso há 3 meses atrás. O senhor está falando isso com 1 semana. Gente, temos que ter essa juventude na nossa maturidade também. Do já, do vamos fazer. A maturidade espiritual não pode fazer o que está fazendo muitas vezes conosco, nos deixando, ao invés de nos deixar experientes, nos deixar fortes, está nos deixando cansado, resmungando, reclamando, murmurando de tudo. Isso não é maturidade espiritual, irmãos. Estão confundindo, muitas vezes nós confundimos a maturidade espiritual com o cansaço, muitas vezes, com os marasmos dessa vida, e damos a desculpa, não, é que eu já sou maduro, eu já passei dessa fase, irmão, vamos para o monte, e depois da manhã, não, já passei essa fase de monte, vamos para a vigília amanhã, já passei, vamos fazer um propósito de 12 horas de adoração, de louvor, de oração. Eu não sei, eu já orei muito, eu estou há 20 anos orando. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que aqueles que esperam no Senhor, eles têm que ser renovados a cada dia. A maturidade não pode nos trazer cansaço, tem que trazer para nós o renovo a cada dia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é maturidade. Maturidade espiritual. 1 Coríntios 3, 1 e 2. O apóstolo Paulo vai dizer que ele foi ter com a igreja e não conseguiu falar com eles como a pessoas espirituais. Olha, eu tive convosco, mas não pude falar convosco como a espirituais. Não pude falar com vocês de uma forma que eu desejava falar.
porque ele olhou para a igreja, ele olhou para aqueles irmãos ali, e ele não viu maturidade para eles ouvirem, para eles receberem do alimento que ele veio trazer. Quando nós, irmãos, não crescemos, não desejamos crescer, por mais que o tempo passe, por mais domingos e por mais anos novos que entrem e saiam, quando nós não amadurecemos, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, que como meninos, nós seremos sempre carnais. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios 1 e 2, que ele não pôde conversar, que ele não pôde falar com a igreja de Corinto no nível que ele desejava, ele quer dizer o seguinte: eu encontro vocês como meninos ainda, como carnais ainda. Então, maduro espiritualmente, a maturidade, no seu ponto, no seu auge, precisa gerar em nós espiritualidade contínua. Precisamos ser espirituais, não nos conformar em dizer que somos maduros, em termos uma maturidade por causa do tempo de experiência, mas sermos sempre carnais, agirmos sempre de forma carnal, falarmos sempre de forma carnais, estarmos sempre como meninos. Menino aqui, nós vamos traduzir como carnais, e o maduro como espirituais. Queridos, é o nível que Jesus, ele quer que nós venhamos a alcançar. É nesse nível que nós iremos chegar, quando nós atentarmos para este ensinamento e para essa necessidade da igreja de Deus em todo o tempo e muito mais nos nossos dias. Não podemos nos conformar no mundo em que vivemos em sermos cada vez mais carnais, cada vez mais emocionais. Nós temos que ser dia após dia na presença do Senhor, andando, conhecendo a Deus como Ele tem se manifestado no nosso meio e se permitido ser conhecido. Nós temos que aproveitar, queridos, e sermos espirituais. Amém? Temos que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele foi 100% homem e 100% Deus. Amém? Essa é a nossa teologia, é isso que nós aprendemos. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Porém, qual foi o nível que ele mais, ou em todo o tempo se manifestou? Foi o seu nível espirituais, até mesmo em seus momentos de deixar aflorar, florescer, pois a palavra diz que ele sofreu todas as paixões que nós sofremos, mas em todo tempo ele não pecou contra Deus. Ou seja, querido, quando somos imaturos, quando somos carnais, estamos sempre desagradando a Deus, estamos sempre pecando contra Deus. Mas quando caminhamos na escada ou na escala da maturidade, vamos ser criança, é necessário mesmo, isso é muito bom, vamos passar na fase da juventude, mas a maturidade é necessário, porque como eu disse no começo, existem benefícios que o Senhor quer liberar para cada um de vós, existem benefícios que o Senhor ele quer liberar para cada um de nós, mas Ele só vai liberar quando Ele entender que há em nós maturidade. Amém? A maturidade nos traz responsabilidade, a maturidade nos faz estar apto a receber pela graça, não por merecimento. Merecimento jamais teremos, mas por sua infinita graça, os benefícios, as benevolências que o nosso Deus Ele tem liberado para nós. Amém, queridos? Sejamos maduros, e sendo maduros, nós seremos espirituais. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e que essa palavra venha arder no seu coração para a glória de Deus. Amém?
aplauda o Eterno nessa noite, querido, pois a sua presença se manifestou nesse lugar. Obrigado, pastor Danilo, mais uma vez pela oportunidade.